Bem, gente, chega de moleza, vamos trabalhar? É hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Matéria de hoje, teologia sistemática, as doutrinas fundamentais da nossa fé. E hoje nós vamos estudar a obra redentora. Olha que coisa maravilhosa. Porque Jesus Cristo, nosso Senhor, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que matéria importante. Nós vamos falar sobre morte, sobre a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho. O pregador do Evangelho, o tema do bom pregador, a mensagem do bom pregador, ela é dividida em três partes. Foi assim que Pedro pregou, foi essa mensagem que Paulo também pregava e os discípulos pregavam. Provavam pelo Antigo Testamento que Jesus Cristo é o Messias, é ungido, é Cristo. Cristo no grego, Messias no hebraico e ungido, significado da palavra na nossa língua. Então, ungido para quê? Para uma missão especial, salvar a humanidade. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a mensagem do bom pregador, o tema do bom pregador é esse. É provar, por meio da palavra de Deus, que Jesus Cristo é o Messias, que ele é o Cristo, que ele é o ungido. Provar que ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E também mostrar a sua ascensão, que foi visto, segundo Paulo, por mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas estiveram com Jesus depois da sua ressurreição. Olha que prova cabal, mais de 500 pessoas. E esse é o tema de hoje. Eu vou pedir para a Angélica, por favor, Angélica, coloque na tela o primeiro texto de hoje, que está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Olha, deixa eu já dar um dever de casa para você que gosta desse assunto. O capítulo 15 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios é o maior tratado sobre a ressurreição de Jesus. Maior tratado. Então, se você nunca leu o capítulo 15 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, dever de casa para você. Leia que vale a pena. É um tratado sobre a ressurreição. Olha que tema maravilhoso. Então, primeira carta aos Coríntios, eu vou ler só o capítulo 15, o versículo 24. Por favor, Angélica, diz assim: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Olha que importante, que registro maravilhoso, né? Então, Cristo, por isso que ele é Deus de Deus, ele é o unigênito do Pai. O texto áureo da Bíblia, eu diria o texto mais importante da Bíblia, encontra-se em João 3,16. Eu sempre cito aqui, quase todos os evangélicos decoraram este versículo. Diz assim: porque Deus amou o mundo, ou seja, amou as pessoas de tal maneira que ofereceu, que deu o seu unigênito Filho, o único da mesma espécie, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que texto maravilhoso. Mas vamos para mais um versículo importantíssimo. Eu vou pedir para a Angélica colocar na tela para a gente Romanos 6:23. Por favor, Angélica, Romanos 6:23. Olha o que diz esse texto. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que texto poderoso. O salário do pecado é a morte. Eu já falei aqui sobre a morte eterna. Um perigo. Deus nos guarde da morte eterna. Mas Deus está dando de graça a salvação por meio de Cristo Jesus. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo.
Nesse intervalo eu vou pedir para a nossa editora colocar o que eu falo sobre o nosso curso de teologia. E lembrando que você, fazendo o curso, você ajuda a manter esse programa que já vai completar 2 anos. Olha que bênção. Não sai daí não. Não sai daí não. Eu vou para o intervalo, mas já estou voltando. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, é hora de estudar, de aprender e aprender a palavra de Deus. Olha que bênção. Bem, o texto que eu li antes de ir para o intervalo diz que o salário do pecado é a morte. Triste, né, a morte? Morte eterna. O que significa morte aqui? O que o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, queria dizer? O que ele quis dizer, ou melhor, o que ele quis dizer? Que o pecado separa o homem de Deus. Você sabia disso? O pecado separa, deixa o homem distante de Deus. E o pecador está condenado. Está condenado a nunca mais estar junto de Deus. Porque esse é o salário do pecado. A consequência do pecado é a morte eterna. Ficar eternamente longe de Deus. Olha que coisa triste. Porém, tem uma bênção nesse texto. Tem uma bênção. Se podemos dizer que tem uma maldição, que é o pecado que leva à morte eterna, a separação de Deus na eternidade, por outro lado tem uma bênção. O dom gratuito, de graça, de Deus, é a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Você quer passar a vida eterna junto de Deus? Você quer conhecer as mansões celestiais? Você quer ser adotado como filho de Deus? Quer ser adotado? Olha que maravilha. É de graça. É gratuito. Olha que maravilha. E o que precisa fazer? Reconhecer. Reconhecer, aceitar Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Foi o que nós fizemos, o que eu fiz um dia. Reconheci que era pecador e aceitei. Aceitei Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a salvação em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Agora, por que precisou Jesus verter o seu sangue precioso? O seu sangue, a sua vida sem pecado. Eu já falei que Jesus, eu já ensinei na aula anterior, nós estamos estudando Cristologia, o estudo de Cristo, do ungido. Eu já ensinei que Jesus tem 2 coisas diferentes de nós como homens. Porque Jesus é 100% Deus, da mesma espécie, unigênito do Pai. Mas também é 100% homem, porque ele herdou de Maria a natureza humana, sem a culpa. Então a primeira coisa que Jesus tem diferente de nós como homem é que ele nasceu sem pecado. Todos nós nascemos com pecado. Todos, sem exceção. Como diz Romanos 3:23. Todos pecaram. Todos. A palavra todos já abrange todo mundo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado faz isso. Porém, Jesus, como homem, nasceu sem pecado. E nós vimos na aula anterior que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Outro dia um aluno me perguntou, pastor Antônio, como assim tentado em tudo? É o que a Bíblia fala. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Então ele verteu, por isso que ele é o Cordeiro de Deus. Lembra do sacrifício lá do livro de Levítico? O livro da lei? Então, em Romanos capítulo 9, versículo 22, também fala sobre isso, fazendo uma referência ao sacrifício. Eu vou pedir para que a Angélica coloque na tela o texto, por favor, Angélica, nossa editora, o texto de Romanos 9, 22. Olha o que diz o texto. E sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Olha que coisa interessante. Por isso que o sacrifício vem lá do começo da nossa história.
Quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós vamos ver o sacrifício, né? De primeiro era sacrifício de animais, de animais. Quem estuda esse assunto, a questão do sacerdócio, vai ver o sacrifício. O sacrifício. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão. Agora, precisava que um justo morresse por nós. Então, Jesus verteu o seu sangue santo, precioso, na cruz do Calvário. Para o quê? Para nos salvar. Por isso que a salvação é de graça. Não precisa de complemento, não precisa de obras. Não, ela é de graça. Dom gratuito de Deus, até para que ninguém se glorie. Olha que plano maravilhoso Deus preparou. Deus preparou. O profeta Isaías, mais ou menos 600 e pouco, 700 anos por aí, antes de Cristo, deixou registrado. Isaías 53, o verso 5, os versos 5 e 6, fala claramente sobre esse assunto. Fala claramente. Por favor, Angélica, coloque esse texto de Isaías 53, versos 3 e 6. Olha que texto maravilhoso, falando sobre Jesus de maneira profética, muitos séculos antes, ditos pelo profeta Isaías, inspirado por Deus. Olha o que diz o texto. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que bênção! Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, ou de nós todos, como diz o texto. Olha que texto profético maravilhoso que o Espírito Santo revelou para o profeta Isaías, muitos séculos antes de Jesus nascer, aqui, né? no nosso mundo, lá em Belém, muitos anos antes, muitos séculos, né? Ele já deixou registrado, ele recebeu essa revelação do Espírito Santo. Então, por causa das nossas transgressões, aí é por causa do pecado, por causa dos nossos pecados, Deus viu que não havia possibilidade da nossa redenção, porque o nosso sangue é contaminado, a nossa vida é contaminada pelo pecado, pelo pecado. Então Deus, na sua infinita sabedoria, já tinha um plano na eternidade, já tinha concebido um plano. Olha que coisa maravilhosa. E que plano? Ele mesmo providenciou um cordeiro. Deus de Deus, né? Por isso que ele é unigênito do Pai, o único da mesma espécie. Alguém poderia perguntar, mas então eu não sou filho de Deus? Não, nós somos criaturas que, impactados pela palavra de Deus, impactados pelo Espírito Santo que abriu os nossos olhos espirituais, nós passamos então a entender pela fé, nós passamos a entender esse plano maravilhoso de Deus. Então nós entendemos pela iluminação do Espírito Santo, pelas sagradas Escrituras. Hoje nós entendemos a questão do pecado que nos separou de Deus. Hoje nós entendemos claramente isso aí. E também abriu as nossas mentes para entender a nossa vida espiritual, que nós vivíamos nas trevas, na cegueira. Mas ele abriu os nossos olhos espirituais para que pudéssemos entender isso daí. Então essa é a mensagem do Evangelho. Nós entendemos que Jesus, Deus de Deus, nasceu, herdou de Maria a natureza humana sem a culpa. Né? Viveu em nosso meio e foi morto pelas nossas transgressões. Então, quem reconhece que é pecador,
e aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, tem a salvação garantida. Tem a salvação, porque a salvação é esta. Olha que coisa maravilhosa. Então, se você, a senhora, o senhor, eu sei que são milhares de pessoas neste momento sintonizadas na nossa programação, que querem aprender a palavra de Deus. E milhares já tiveram um encontro com Cristo, já sentem o prazer, o gozo da salvação. Mas muitos não sentem, muitos não sentem. Então, se você ainda não sente, olha que oportunidade, olha que oportunidade. É só você reconhecer que é pecador e aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Olha que plano maravilhoso é o plano de Deus para nos salvar, tá bom? Deixa eu chamar o intervalo. Não sai daí não. Tem mais aula ainda hoje. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, né, gente? Vamos trabalhar, estamos direto agora, quase 2 anos de programação. Olha que bênção. E sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus tem falado com você. Você tem ligado para a gente, tem nos ajudado. Olha que bênção, tem adquirido os nossos materiais, a Bíblia apologética. De repente você já tem uma, compra e dá de presente para um amigo. Né? Dá de presente para um amigo. Compra uma, deixa reservada para o Dia dos Pais. Né? Logo chega aí o Dia dos Pais. Olha que bênção você dá uma Bíblia de presente para o seu pai, né? Para a sua esposa, para o seu irmão, para aquele seu amigo que ainda não teve o encontro com Cristo. E você vai ajudar desta forma. Você vai abençoar uma pessoa e vai abençoar o nosso ministério. Porque parte do valor será investido nesse programa. Olha que oportunidade. Ou então vem estudar com a gente. Vem estudar teologia com a gente. Se você já está estudando, faz a matrícula da sua esposa, ou vice-versa. Se a esposa está estudando, faz do marido. Tem 50% de desconto. Se for filho, 50%. Qualquer parente de primeiro grau, 50% de desconto na aquisição do segundo curso. Olha que bênção. Eu digo sempre aqui, né? Eu sempre digo, vou repetir de novo. Jesus nos ensinou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Olha que ensinamento do nosso mestre. Se você vê uma pessoa falando piadas sujas, né, com palavras que não valem nem a pena, por quê? Porque o coração dele está cheio só daquilo ali. Se ele só fala aquilo, né, só fala da vida dos outros. Você vê uma pessoa só criticando, só critica. O coração dele está cheio do quê? De problema, de ódio, de alguma coisa, de inveja. Meu Deus do céu, Deus nos guarda. Mas se você encontra uma pessoa que ela sempre está falando das coisas de Deus, que ela sempre está falando da palavra, que ela sempre tem uma palavra para alegrar o seu coração, por quê? Porque essa pessoa se alimenta da palavra de Deus. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Esses dias eu encontrei com uma aluna nossa, faz 4 meses que ela está estudando com a gente. Ela estuda à distância. Encontrei com ela não é nem de São Paulo, ela veio fazer uma visita e eu encontrei com ela e ela falou, pastor Antônio, eu estava na fila do banco, estou na fila do banco, ela está na fila do banco, ali quietinha, aí entrou um assunto, começaram a falar de religião, aí ela teve a oportunidade de dar uma palavra. Quando ela abriu a boca e começou a falar, sabe o que falaram para ela? Escuta, a senhora é pastora. Ela falou, não. Falou, puxa vida, como a senhora tem sabedoria. É gostoso de ouvir a senhora falar, porque a senhora fala com conhecimento. Olha que coisa maravilhosa. Estudante, está estudando com a gente. Tá? Mais de 70 anos. Olha que não tem limite de idade para aprender a palavra, não. Não tem censura, todos, não tem nada secreto. Todos podem aprender a palavra de Deus. Olha que bênção, que bênção. Mas vamos trabalhar mais um pouquinho sobre o assunto da redenção? Eu vou pedir para que a Angélica coloque na tela mais um texto
ele está na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 4, versos 14 e 15. Por favor, Angélica, coloque na tela esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 e 15. Olha o que diz. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos quem Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não predeceremos os que dormem. Olha que assunto maravilhoso, falando da volta de Jesus. Falando da volta de Jesus, que é a terceira parte da pregação do Evangelho, que eu comentei. A primeira, provar que Jesus é ungido, que ele é o Messias, pelas Sagradas Escrituras. É isso que o nosso curso teológico ensina. Segundo, que ele ressuscitou e a sua ascensão. E terceiro, que ele voltará. Ele voltará porque ele prometeu que voltará. Então esse texto que eu li está falando o quê? Sobre a nossa redenção. A nossa redenção. Nós vamos receber, os mortos receberão primeiro. Aqueles que já deixaram esse corpo físico, que a gente usa o termo morreu, quer dizer, ele já saiu do corpo, continua consciente. Nós já estudamos essa doutrina, a questão da alma, né? Eu sempre digo aqui, e eu cito sempre para que até você decore Hebreus 9 e 27. 9 e 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Nós poderíamos interpretar esse texto assim, como aos homens, ao ser humano, está destinado a deixar esse corpo material uma única vez. Está vendo? Não existe reencarnação, como querem os seguidores de Allan Kardec, ou o hinduísmo. A Bíblia é clara, não existe reencarnação. Existe, como eu li no texto de Tessalonicenses, ressurreição. Ressurreição. Só que este corpo físico que nós temos hoje, ele é corruptível. Ele não pode herdar a vida eterna. Então as pessoas que já deixaram esse corpo, que a gente usa o termo morreu, então quando você vai no velório, né, você fica triste. Morreu um parente, um amigo, uma pessoa, ela está ali sendo velada, que tristeza, que tristeza. Mas só está o corpo da pessoa ali. A pessoa não está mais ali. Não está mais ali. Mas a pessoa está consciente. Você sabia disso? Consciente, aguardando este dia que Paulo falou aqui para os irmãos de Tessalônica, os tessalonicenses. Aguardando o que Paulo falou aqui. Olha, naquele dia, que dia é este? No dia da ressurreição, do arrebatamento da igreja. Então, aqueles que já deixaram esse corpo e eram tementes a Deus, que tinham compromisso com Deus, que entenderam o plano da salvação, ressuscitarão primeiro. O que significa isso? Receberão um novo corpo primeiro, um corpo incorruptível. Olha que coisa maravilhosa, porque Deus nos fez assim. E é o sonho, é um desejo que nós temos. É um desejo que nós temos. E Deus vai nos dar. Deus nos ama de tal maneira que vai realizar esse nosso desejo. De dar um novo corpo para a gente, mas não um corpo corruptível. Um corpo incorruptível. Olha que maravilha. E aqueles que estiverem vivos, ainda estiverem neste corpo, neste grande dia, que não está longe, As profecias mostram que este dia não está longe. Então aqueles que estiverem vivos serão transformados, porque este corpo não pode herdar o reino dos céus. Não pode. Sabia disso? Essa matéria não pode. Então, Deus vai nos dar um novo corpo para habitarmos
nas mansões celestiais, junto com Ele. Olha que coisa tremenda que é essa doutrina. A doutrina da obra, a obra redentora de Cristo. Olha que maravilhoso. E muitas pessoas não percebem isso. Não percebem. Então essa é uma grande oportunidade de você entender esta doutrina. Na próxima aula, o próximo assunto nosso vai ser sobre a doutrina do Espírito Santo. Doutrina do Espírito Santo. Por quê? Muitas pessoas não conhecem a pessoa do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo. Muitos confundem dons do Espírito Santo, né, com essa revelação que eu estou falando agora. Se você, olha que coisa maravilhosa, se você entende o que eu estou falando, se você reconheceu que é pecador, pecadora, se você teve um encontro com Cristo ou aceitou, sabe por que isto aconteceu? Porque o Espírito Santo te visitou um dia. Te visitou um dia. Para que abra a mente, os olhos espirituais de um ser humano, de uma pessoa, precisa receber a visita do Espírito Santo. Esta é a primeira revelação. Que é diferente dos dons. Dons de línguas, dons de profecia, de sabedoria, mistério, tudo isso nós vamos aprender. Mas o importante que você, que reconhece que Jesus morreu para te salvar e o aceitou, você foi revelado pelo Espírito Santo. Olha, você é um templo do Espírito Santo agora. Olha que coisa maravilhosa. Mas esse assunto nós vamos tratar na próxima aula, tá bom? Olha.